Boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nós vamos fazer esse vídeo hoje para nós chamarmos a atenção de que existem duas doutrinas que são completamente antitéticas, completamente antagônicas. São duas doutrinas diferentes em muitos aspectos, principalmente em suas bases doutrinárias. O cristianismo e a doutrina espírita, que foi codificada pelo senhor Allan Kardec no século XIX e começou lá pela cidade de Lyon, na França. Vamos ver antes algumas características importantes. Eu devo citar umas 4 só. Em primeira coisa, o cristianismo e a doutrina espírita do senhor Allan Kardec, elas são diferentes. A doutrina espírita não é um caminho mais moderno, nem melhor, nem mais inteligente, nem mais coerente, nem mais científico. Não é nem sequer cristã. Então, essa é a primeira noção que você, que está em fase de formação cristã, precisa ter. A doutrina espírita não é uma forma ou vertente de cristianismo. Ela é completamente antagônica. As duas não se coadunam. Vamos citar algumas diferenças entre o cristianismo e a doutrina espírita do senhor Allan Kardec. O senhor Allan Kardec era um homem muito inteligente, era um pedagogo, era um tradutor, era um anatomista. E no século XIX, pela cultura da época, pelo despertamento, digamos, intelectual, ele se sentiu incentivado a criar alguma coisa que fizesse frente à doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana e acabou juntando elementos filosóficos, alguns fragmentos da fé cristã, e ele forjou o que se conhece hoje como doutrina espírita. A primeira diferença está na origem. Origem é muito importante. O cristianismo tem a sua origem aonde? Na eternidade e no coração de Deus. O cristianismo não é um projeto de homem ou de mulher. O cristianismo é um projeto perfeito de 3 espíritos puros: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, a origem do cristianismo, ela é na eternidade e é proveniente do coração, digamos assim, se me permitam esse antropomorfismo. O cristianismo vem dos projetos de Deus Pai e dos projetos de Deus Filho, como projeto de resgate, de salvação e de aprimoramento do homem. A doutrina espírita não. Ela apareceu no século XIX, ela é projeto de homem, é projeto de escrivaninha, ela é um conglomerado, como eu disse, de elementos filosóficos e tem alguns fragmentos até das escrituras, mas não é de origem cristã. Então, a primeira grande diferença é na origem. O cristianismo tem origem divinal, na eternidade. O espiritismo do senhor Allan Kardec foi criado nas escrivaninhas. É outra coisa. Em segundo lugar, as escrituras sagradas. O que a fé cristã, qual é o valor que a fé cristã dá às escrituras sagradas? É a nossa regra de fé, é a nossa única regra de fé. Nós amamos as escrituras sagradas, nós reverenciamos elas e elas têm tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, para a nossa reconciliação com Deus, para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Nós não precisamos de nenhum livro, de nenhum ensinamento, de nenhuma doutrina que venha a trazer
um suplemento, digamos, complemento ao que nós temos aqui. Então, as Escrituras Sagradas no cristianismo são a única regra de fé, e ela é amada e respeitada e preservada em toda a sua estrutura no cristianismo. Na doutrina espírita, isso não é importante. A Bíblia só entra na doutrina espírita, as Escrituras só são utilizadas quando elas são convenientes aos aspectos filosóficos doutrinários dessa doutrina. Então, na doutrina espírita, isso serve ou não serve? Isso aqui pode ser conveniente ou não? Não foi isso que nos ensinou Jesus. Não foi isso que nos ensinaram os apóstolos. E nós temos passagens, mas hoje não vamos citar passagens assim. Talvez coloquemos alguma, mas não vamos citar. As Escrituras Sagradas são amadas e respeitadas na sua integridade no cristianismo, porque é essa a vontade de Deus, a vontade de Jesus, dos profetas e dos apóstolos. Mas ela não tem esse cuidado quanto à doutrina espírita. Então, a segunda consideração, a primeira quanto à origem, a segunda quanto ao zelo pela palavra de Deus, que é muito diferente nas duas doutrinas. Em terceiro lugar, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós cristãos, dentro da fé cristã, não existe cristianismo sem a pessoa do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que é utilizado por Jesus para nos convencer de nossa natureza pecaminosa, nos regenerar, nos justificar, nos reconciliar com Deus, nos salvar. Sem o Espírito Santo de Deus, que é um Espírito puro, é um Espírito divinal, não existe cristianismo na face da terra. Não existe igreja cristã, nem católica, nem protestante, nem sequer evangélica. Sem o Espírito Santo de Deus não existe nada. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita, nos exorta, nos fortalece, e é Ele que leva as nossas orações a Deus, é Ele que nos protege contra todas as investidas das trevas. Ele nos capacita a pregarmos o Evangelho, a compreendermos os mais profundos propósitos de Deus, etc. Então, o Espírito Santo de Deus, ou Ruach HaKodesh, é presente no cristianismo. Na doutrina espírita, ele não é presente. Ele é até escarnecido. Ele chega a ser substituído por espíritos santos desencarnados, coisa que não existe. Jesus nos ensina em suas parábolas que nós não temos por aqui espíritos santos desencarnados ensinando ou capacitando coisa nenhuma. Eles estão nos seus lugares de destino. Então, na doutrina espírita, codificada pelo senhor Allan Kardec, a figura do Espírito Santo, ela não tem valor, é até mesmo muitas vezes escarnecida. E você sabe que atentar contra o Espírito Santo traz maldição. É um pecado para a condenação eterna. Então, nós citamos a origem, diferente, o trato, o zelo com as Escrituras Sagradas e o significado da pessoa do Espírito Santo de Deus. Em quarto lugar, vamos mencionar a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Em toda a Bíblia, em toda a Escritura Sagrada, Jesus Cristo era apenas soberano
ou apenas mestre? Ele é soberano e mestre. Soberano porque ele veio salvar, porque ele veio exercer uma série de poderes e de ações soberanas que somente ele, Jesus, poderia exercer. No caso, anular os nossos pecados, nos reconciliar com Deus, nos regenerar, nos salvar, nos remir de nossos pecados. Ações soberanas, não são ensinamentos. Então, Jesus veio como Senhor e soberano, Kyrios. É o Kyrios, que é o Senhor e soberano. Mas veio também como didata, como mestre, como está no Sermão do Monte, com aqueles ensinamentos maravilhosos, que está no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6, 7. Jesus não veio por causa do Sermão do Monte, ele veio por causa da cruz. Ele veio salvar, ele veio transformar a maldição da cruz em graça redentora. Isso ele fez como Senhor e soberano. Agora, no Sermão do Monte, ele se apresenta essencialmente não como Senhor e soberano, ele se apresenta como mestre, o didáskalos, aquele que leciona e aquele que ensina. Então, no cristianismo, Jesus Cristo se apresenta como ele veio à Terra, como soberano e como mestre. E o cristianismo respeita Jesus como soberano e Jesus como mestre, porque nós também temos os mesmos ensinamentos na doutrina cristã: caridade, amor, benevolência, humildade, perdão, etc. Agora, o que acontece na doutrina espírita? A doutrina espírita respeita essas duas condições de Jesus? Não. Jesus jamais aparece na doutrina espírita e em toda a literatura espírita jamais aparece como Senhor e soberano. Ele nunca é, ele pode ser chamado de Senhor Jesus por uma questão de reverência, mas como Senhor e soberano, ou Kyrios, aquele que tem autoridade máxima, ele não é considerado. Na doutrina espírita, Jesus aparece única e exclusivamente como mestre. O eterno mestre, chamado mesmo por eles de o mestre dos mestres, mas nunca Senhor e nunca soberano. Ele nunca exerce poder nenhum. Mas o que a doutrina espírita fez para tirar a soberania de Jesus? O que tentou colocar ou tenta colocar em seu lugar, em sua função? O pressuposto da reencarnação. Porque a reencarnação parece que resolve tudo, né? É pau para toda a obra. Pelo pressuposto reencarnatório, o homem vai se convencendo da sua natureza impura, ele vai se depurando dos seus pecados, ele vai se reconciliando com Deus, ele vai adquirindo virtudes morais e espirituais e também conhecimento. É um pressuposto de justiça superior. Muita gente é apaixonada por reencarnação, só que ela não existe, eles não conseguem provar, nas escrituras não existe reencarnação e nunca existiu. Jesus, os profetas e os apóstolos, além de não ensinarem nada sobre reencarnação, negam inclusive a própria reencarnação, como na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 26 e 27. Então, o que fez a doutrina espírita? Jesus não vai ser soberano e mestre. Para nós estipulamos que ele vai ser apenas o nosso mestre. Mestre, mestre e mestre. Nunca Senhor e nunca soberano. E as ações soberanas que os cristãos
deixam nas mãos de Jesus, porque a função de Jesus é essa, é substituída na doutrina espírita do senhor Kardec pelo pressuposto, pela hipótese da reencarnação, que parece resolver tudo, parece explicar tudo. Assim nós vemos 4 diferenças, apenas para citar 4 por uma questão de tempo, que eu achei as mais importantes. A origem do cristianismo não vem de homens, vem de Deus. Segundo, as escrituras sagradas são a única regra de fé no cristianismo, mas na doutrina espírita elas são apenas úteis em certas ocasiões, podendo ser muitas vezes até mesmo deturpadas ou escarnecidas. Em terceiro lugar, a figura do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que é essencial no cristianismo, e Jesus nos prometeu mesmo esse Consolador no Evangelho de João, capítulo 14, e na doutrina espírita o Espírito Santo de Deus não existe. Seria substituído por um espírito desencarnado qualquer, que ensina, exorta, uma coisa que é completamente contrário aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. E temos a personalidade, em quarto lugar, a personalidade, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que no cristianismo ele veio como soberano e mestre, Kyrios e Didáskalos, Senhor e soberano e mestre. Mas na doutrina espírita do senhor Allan Kardec, ele foi destituído da sua condição de soberano e foi reduzido à condição de professor. Jesus é professor, ele é o didata, ele é o mestre dos mestres. Então nós vemos assim 4 diferenças marcantes. A doutrina espírita não é uma forma de cristianismo, nem é uma forma de ver o cristianismo. A doutrina espírita, ela é antagônica porque ela nega elementos imprescindíveis à salvação do homem, à sua reconciliação com Deus, à anulação dos seus pecados. O que Jesus ensinou e os apóstolos ensinaram é substituído grosseiramente pelo pressuposto reencarnatório, que, como eu disse, parece que resolve tudo, mas nem sequer foi ensinado por Jesus, nem pelos profetas, nem pelos apóstolos. Com isso eu dou a minha contribuição para que nós cristãos preservemos a integridade da fé cristã e não deixemos que os mais jovens, que os mais afoitos, que os mais sonhadores pensem que surgiu uma outra doutrina mais bonita, mais moderna, ou mais inteligente, ou mais coerente, ou mais científica. Isso não existe. Cristianismo é cristianismo e doutrina espírita é doutrina espírita. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.